gente boa, tudo bom? Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, mas assim, de coração, de todo o meu coração. Quando eu tô aqui compartilhando um vídeo com você, uma mensagem do Evangelho, o meu intuito, do fundo do meu coração mesmo, o meu intuito é que você possa ver com atenção, ouvir, escutar, entender, refletir. Afinal de contas, é sobre o Evangelho, é a palavra do Senhor que a gente está aqui trocando, conversando e tal. Porque, sinceramente, não tem a ver com like, cara, não existe isso. Eu falo isso porque tem gente querida, amiga, pode ser familiar ou gente boa que gosta de mim e tal. Mas assim, que às vezes o vídeo tem 1 minuto que foi postado ou 5 e o vídeo tem mais de 10 minutos. Não deu tempo de assistir, não deu tempo de ouvir, de entender. E tem curtida, e já tem like, já tem alguns comentários às vezes. Isso deixa claro que o vídeo não foi assistido, ou não foi assistido na sua totalidade. E ainda que você dê like depois, que já tiver dado tempo e tal, se não for algo que você realmente viu, que você deu atenção, não faça isso só porque eu gosto dele, acho legal, olha que bonito, ele voltou a pregar, olha que legal, caramba, como forma de incentivo, eu amo vocês, de verdade. Mas o intuito não é esse, gente boa, de verdade, eu falo isso de todo o coração, não quero magoar ninguém. Eu sei que as pessoas são do bem, gente boa, gente querida, que me ama, que gosta, que está curtindo muita coisa, mas não é nesse intuito que isso é feito, tá bom? É com o intuito real de compartilhar uma mensagem do reino de Deus com você. Lucas 14 diz assim, relata sobre a cura de um homem hidrópico, tá? Você vai entender ao decorrer do texto. Aconteceu que ao entrar Jesus num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante de Jesus, se encontrava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, curou e o despediu. Bom, interessante é o seguinte, aqui o texto é bem claro em afirmar que era um dia de sábado e que Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Na sequência do texto, você vai perceber que Jesus foi convidado para estar ali. Então ele não chegou como quem chega de intrusão, para criar caso, para provocar situação, para se aproveitar da situação e dar lição de moral, não. Esse não é Jesus. Jesus foi convidado e ele foi. Chegando lá, quando ele entra na casa desse fariseu, que era tido como um grande no meio deles ali, uma referência e tal, tinha um homem hidrópico. Esse homem hidrópico era assim chamado, assim classificado, porque ele tinha uma doença, uma enfermidade, porque a hidropisia é um acúmulo, uma retenção de líquido, que geralmente se dá-se muito no ventre, na barriga, mas a hidropisia ela pode se espalhar pelo corpo, ela pode se originar em qualquer parte do corpo e depois ir se espalhando. É um inchaço, é um acúmulo, é um edema. E aí a parte que ela está instalada, esse líquido, que se você apertar, você já viu aqueles inchaços quando você aperta, você tira a mão e a pele, a carne fica afundada e vai voltando um pouquinho. É uma espécie de hidropisia, o mau funcionamento às vezes dos vasos sanguíneos, o mau funcionamento do rim, do coração, isso tudo estimula esses edemas, esses inchaços, enfim. Existia esse homem que o texto não especifica aonde era a hidropisia dele, se era na cabeça, na barriga ou em qualquer outra parte do corpo, mas enfim, era um tipo de enfermidade bem visível, bem clara, que a roupa não esconderia se fosse numa parte coberta. E eles colocam esse homem ali, nesse cenário, já na intenção de tentar pegar Jesus numa infração. Por quê? Porque os fariseus, que eram um
partido religioso, dentre outros como os saduceus, enfim. Os fariseus viviam tentando colocar Jesus em sinuca de bico, viviam tentando colocar ele em situações a qual ele poderia ser pego em algum erro, em algum ato falho, para que eles pudessem apontar e dizer: tá vendo aí esse Jesus aí que vocês estão seguindo, que é o maravilhoso, olha lá, tá indo contra a nossa lei, tá errando, ele tá pecando contra Deus. Se você ler os evangelhos, você vai ver que o tempo inteiro os fariseus, os mestres da lei, os religiosos da época, os representantes religiosos, os sacerdotes, os levitas, os escribas, viviam tentando criar situações para que Jesus pudesse, de repente, ali escorregar e dar um mole e eles comprovarem que ele estava errado em alguma coisa e tudo mais. Bom, bem fato que Jesus era um incômodo para eles, porque quanto mais Jesus era conhecido do povo e a sua fama corria, porque as pessoas propagavam, espalhavam: tem um tal de Jesus, um profeta que cura, que isso e aquilo. Jesus não fazia marketing de si, não ficava anunciando, ele simplesmente vivia e as pessoas iam cada vez mais, as multidões afluíam em sua direção. E aí o sistema religioso cada vez mais odiava-o, porque mesmo reconhecendo, eles sabiam que Jesus era bom, que Jesus era quem era. Eles discerniam que Jesus era o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Messias. No fundo eles sabiam, discerniam isso. Mas o que acontece? Eles não podiam assumir jamais. Não foi à toa que eles disseram que Jesus era usado pelo diabo, chamou ele de Belzebu, que operava aqueles sinais e prodígios e maravilhas usado pelo inimigo, usado pelo diabo, usado por Satanás. É Belzebu que opera nele. Chamou ele de um filho do cão, que era o diabo, que era a maldade, as trevas que faziam ele operar aqueles milagres, e não o poder do dedo de Deus, da mão de Deus, a qual eles sabiam que na verdade era. Mas os convinha deturpar, negar deliberadamente, com total consciência, ir contra, afirmar contra, para não perder multidões cada vez mais, para não perder o controle, a submissão do povo. Porque os líderes não querem perder o domínio sobre o povo. Os líderes não querem perder o seu rebanho, porque são os rebanhos, as multidões que os alimentam, que os sustentam, que mantêm a estrutura de pé, que os enriquecem. Então, quando Jesus chega, o verdadeiro Jesus, a verdadeira libertação do verdadeiro evangelho, e faz as pessoas enxergarem, as pessoas passam a ter entendimento, visão do simples evangelho, do reino de Deus na sua pureza, na sua simplicidade, elas vão cada vez mais enxergando as loucuras, as mentiras, as deturpações, os acréscimos, os aprisionamentos, os acaixamentos, os encaixotamentos que elas estão sendo colocadas. Mas é lógico que a religião não quer que isso aconteça. Jesus entra naquela casa e se depara com esse homem hidrópico. O interessante é que ele vira-se para os intérpretes da lei, os fariseus, que foram os que tramaram isso. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que em todo o tempo, em dia de sábados, eles tentaram o tempo inteiro tramar contra Jesus, seja no templo, com o homem da mão mirrada, a mão ressequida, seja também quando Jesus passava por discípulos na seara do trigo e os discípulos arrancavam o trigo. Seus discípulos estão arrancando trigo, é sábado, não pode trabalhar. E Jesus dá aquela resposta em referência a Davi, que entrou no templo na época do sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição que só os sacerdotes convinha comer, mas Davi comeu e deu aos seus, e porque estavam com fome. Jesus faz esse comparativo, mostra para eles dentro da própria palavra que eles diziam acreditar. Enfim, eles tentaram de toda forma, e sábado era um dia que eles tentavam fazer isso o tempo inteiro com Jesus, fazer Jesus cair no erro. Aí Jesus, já sabendo que eles tinham preparado aquele cenário para tentar fazer com que ele caísse no jogo, Jesus vira e olha para eles e diz: é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E Jesus, tomando-o, curou-o e o despediu. Que interessante, né?
Jesus não deixava de fazer o bem, de operar o seu milagre, de realizar a sua manifestação poderosa, a cura, por conta da armação dos demais. Aquele homem hidrópico estava ali sendo usado como uma isca. Mas Jesus não deixava de fazer o bem àquele que necessitava do bem, por conta da armadilha e da armação, do engodo do sistema, tentando incriminá-lo, fazer ser visto como alguém que era um descumpridor da lei, e assim fazer o povo se voltar contra ele. Interessante é que Jesus fez o bem àquele homem e eles ficaram quietos, não tinham o que dizer. Jesus diz: qual de vós, se o filho ou o boi de vocês cair num poço num dia de sábado, vocês não vão tirá-lo de uma vez? Vocês vão esperar virar o dia? Vai deixar o filho de vocês dentro do buraco, o boi de vocês dentro do buraco, porque é sábado, e sábado é o dia do descanso? O que o verdadeiro sentido da lei não significava nada disso. Eram eles deturpando para tentar fazer Jesus ser visto como errado. Vocês vão deixar o filho de vocês no buraco? Vai esperar o dia virar? Ou vocês vão tirar logo? Deixando claro que, como ele disse lá no caso da referência de Davi, o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. E o Filho do Homem, o Senhor Jesus, ele mesmo diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do dia de hoje. Jesus é o Senhor do teu momento de agora. Jesus é o Senhor da sua vida todos os dias, independente de conjuntos de regras, de leis, de tudo que queiram impor. Jesus é o Senhor do seu dia chamado hoje. Independente de qualquer situação que esteja te rodeando, de qualquer fala ou falha humana tentando te incriminar, te fazer se sentir culpado, errado, Jesus é o teu Senhor no dia de hoje. Ainda que a tua consciência e teu coração não creia, esteja desacreditado, Jesus é o Senhor do seu dia de hoje. E Ele não descansa nunca em teu favor. Ele sempre trabalha e diz para você descansar nele. Somente crê, somente confia nesse Deus vivo de todos os teus dias, que renova as misericórdias dele todo dia sobre a tua vida e cuida de ti. Interessante é que Jesus, sabendo que se tratava de um ato conspiratório, diz o texto que Jesus foi lá para comer pão. Para comer pão. A finalidade de Jesus não foi lá para arrumar confusão, mesmo sabendo que se tratava de uma armadilha, porque não se esperaria nada além desses caras que não fosse isso. Esse homem, um chefão fariseu, ele não chamou Jesus porque vou chamar Jesus para participar da minha mesa, oh maravilha. Chamou na intenção de pegá-lo numa infração, botaram um homem hidrópico ali como isca, mas Jesus já sabia disso, lógico. E mesmo assim o texto diz que ele foi lá para comer pão. Ele não foi lá para fazer com que eles fossem vítimas do seu próprio planejamento, do seu conluio. Não. Jesus não tem o espírito da vingança no coração. Jesus não é um cara que fica lidando com essas trocas moralistas, politicamente corretas. Então agora eu vou preparar tudo, vou provar para eles que eles não são nada, e eu já vou aqui com a minha carta na manga, sabendo que eles estão tramando, eu vou lá para jogar na cara deles. Não, Jesus foi lá para comer pão. Você vê a simplicidade da coisa? Discípulos de Jesus discernem, percebem, sabem, não se cegam para a realidade, enxergam o óbvio, discernem até mesmo os espíritos. Quanto mais o óbvio, que é um fruto contínuo, ele sabe que ali é uma armação, mas ele não vai com a finalidade de trocar farpas, de provar que é o maior, que já sabe que está dando uma rasta. Agora, quando tu foi com a farinha, eu já voltava com a polenta pronta. Isso é o espírito do cão, espírito de Satanás, que infelizmente a gente vê muitos se dizendo filho de Deus com esse espírito. Gente boa, esse não é o espírito de Cristo.
Jesus vai lá para comer pão. E aproveitando isso, é lógico que ele vai curar o enfermo. Jesus não se prende à instituição, ao engodo. Jesus não se prende à tramóia dos homens para curar um coração sincero, para curar uma mente que está ali sendo enganada, que está ali sendo usada como uma carta fora do baralho só para uma situação forçosa, porque aquele homem hidrópico nada tinha a ver com a ceia deles. Se você for ler o texto, o contexto e fazer toda essa leitura aqui, você vai ver que na ceia só tinha gente que era amiga dele, do fariseu ali, o seu próprio clã, os seus iguais, gente rica, familiares, amigos, vizinhos que poderiam retribuí-lo. Aquele homem ele está totalmente fora de contexto. Será que você também não está se sentindo fora de contexto? Dentro dessa ceia, dessa mesa que te chamaram, te fazem estar ali. Tu pode até comer das migalhas. Mas será que você já não percebeu que você está totalmente fora do contexto? Você não tem se sentido um inchaço ali dentro daquilo? Porque o espírito disso tudo, você vai ver que na verdade a verdadeira hidropisia era espiritual. Era a hidropisia da vaidade desses homens que buscavam ali o primeiro lugar, o ego, só faziam o banquete para quem podia o retribuir depois, só chamava os ricos, os seus familiares, os seus iguais, procuravam todos ali os melhores lugares para serem vistos como os honrados. E você vai ler aqui a sequência e você vai perceber os ensinos de Jesus falando sobre toda essa falta de visão do reino de Deus mesmo. Aqui é a ceia dos fariseus, a ceia dos homens, a ceia da vaidade, a ceia da perversidade, a ceia da tramóia, do conluio, da armadilha, e que não tem nada a ver com o espírito de Jesus. Jesus foi lá já sabendo de tudo, mas foi lá para lhes ensinar e lhes mostrar a verdade com a própria vida. Jesus não deixa de fazer o bem por você, por quem necessita, e a ele sinceramente se volta. Tem muita gente enganada nas estruturas, se sentindo participante da ceia, mas você já consegue até ir vendo muitas vezes que você é como se fosse um peixe fora d'água, sabe? Você não é incluído, não é incluso mesmo. Você só está ali como um objeto de manipulação. Você só está ali para ser usado como uma ferramenta para cumprir o querer daqueles ali que são a cúpula da organização, a cúpula que faz acontecer. Você está ali muitas vezes só como um instrumento para cumprir os caprichos, as necessidades, para que eles alcancem seus objetivos e seus planos. Eu quero encerrar essa mensagem e deixar claro que Jesus é o amor, cara. Jesus é o bem. Ele quer o bem até do fariseu. Ele quer o bem até dessa turma toda que não querem, que agem contra ele para benefício próprio, que negam o seu reino com consciência da negação para fazerem um reino próprio usando o seu nome, a sua pessoa, para atrair os incautos, para reunir os incultos, para explorar, para usá-los, para se escorarem nele. Cara, é complicado. Mas Jesus ama todos aqueles que verdadeiramente de coração quebrantado e contrito se voltarem a Ele. Jesus quer curar a hidropisia do ego, do inchaço do Deus do seu próprio ventre. Aqueles que acham que tem o rei na barriga. Doentes, achando que estão saudáveis. Sabe? Aqueles que fazem culto a si mesmos, que têm o seu Deus no seu próprio ventre. Meu Deus é meu ventre. Vão contra a clareza da luz para poderem suprir seus caprichos. Cegos manipulando vidas. Se fazem cegos, negam a luz deliberadamente para criar indivíduos sem consciência. Mas Jesus quer a conversão até desses, claro que quer. Jesus quer curar a hidropisia da alma, do ego, da vaidade, a hidropisia espiritual, os acúmulos que estão aí, sabe? Inchaço, você precisa dessa cura? Jesus, ele vai ao teu encontro, ele está aí,
Basta você querer. Você pode estar no meio da ceia dos fariseus, fora de contexto, enfermo, sendo só alguém ali usado, sem valor. Você discerne isso no fundo. E Jesus, ele está diante de ti. Não há estrutura que o impeça. Não há. Esses homens chamam Jesus, clamam Jesus, convidam Jesus para estarem ali como um pretexto. Mas na verdade, mal ele sabe que o teu coração já tinha convidado Jesus há muito tempo e que ele foi lá para comer pão, para te curar, para se alimentar junto com você do amor, compartilhar com você ele mesmo. Ele é o pão. Ele foi lá, na verdade, para se oferecer a você, para que você coma dele. Ele foi lá para comer o pão. Ele foi lá, na verdade, para mostrar que mesa alguma, cara, que ele não esteja presente é saudável, mas ele pode até mesmo transformar, se eles quiserem, trocar tudo só por Jesus e ele ser o pão deles. Jesus disse: olha, eu sou capaz até de comer o pão de vocês, cara. O pão de dores, sabe? Eu vou comer o pão dos pecados de vocês na cruz. Eu vou comer o pão de toda hipocrisia, de toda desgraça, de toda culpa, de todo pecado de vocês, para que vocês possam comer de mim, cara. Eu sou o justo me colocando no lugar de vocês injustos, levando o pecado de vocês, sem eu ter nenhum. Estou fazendo essa troca. Jesus foi lá para comer o pão, para que na verdade eles pudessem comer o pão que é Jesus. Jesus quer curar tanto o malfeitor intencional da instituição, do sistema, como quer curar esses que são apenas enganados. Estão ali só sendo levados por todo o vento de doutrina, toda sorte de vento de heresia, soprando para um lado e para o outro. Ô Jesus amado, que a tua palavra, Pai, que o teu evangelho rasgue estruturas humanas, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite cada coraçãozinho, ó Pai, que o Senhor vá de encontro a vidas que estão presas em si mesmas, nas culpas, usadas, ó Pai, pela maldade humana, pela maldade do sistema religioso. Que o Senhor invada corações, cure dropsias, cure até esses daí, Pai, que se colocaram na posição de enganadores, ó Pai, que só usam as pessoas para o seu bel prazer, Pai, que usam elas como motivo para, através delas, alcançarem seus benefícios, Pai. Elas usam o teu nome, a tua presença, o teu propósito como mentira para que aquelas pessoas sejam enganadas e acreditando que estão realmente fazendo a tua vontade, a tua obra, elas na verdade se mantenham ali enfermas e doentes e alimentando a doença deles a cada dia mais, Senhor. Oh meu Deus! Eles usam essas pessoas, usam o Senhor, usam o teu nome para enganá-las. E na verdade, ao mesmo tempo, querem te fazer cada vez mais ser visto por elas como errado, verdadeiro e simples e por evangelho como algo a ser desprezado, que vai contra a verdadeira vontade de Deus. Querem te negar usando a ti mesmo para enganar as pessoas, para que elas olhem para ti, o verdadeiro e simples evangelho, e ignorem e continuem seguindo a eles, que continuam usando o teu nome de forma deturpada, Pai, numa ceia de vaidade, de ego, de capricho, de mentira, de um cálice que não é o teu, de uma carne que não é a tua, meu Deus. Ó Pai, entra, romba estruturas, quebra, Senhor, julgos, despedaça, Pai, esses fardos, ó Deus. Liberta corações, cura esses hidrópicos, retira esses inchaços, esses edemas, esses acúmulos de tanta coisa ensinada errada, de tanta palavra negativa, de tanta acusação, de tanta mentira, de tanta injeção, Senhor Deus amado, dessa água que não é a da vida, dessa água adulterada, desse líquido que não é
o puro óleo do Evangelho, Senhor, que não é o bálsamo de Gileade, que não é a unção do Espírito, mas é um óleo adulterado, é um combustível, Senhor Deus amado, falso, Pai, que está inchando, que está adoecendo cada vez mais as pessoas. Entra, Senhor Deus amado, nessas casas farisaicas, entra e cura esses hidrópicos, ó Pai, porque eles nada podem falar, Pai, o sistema se cala diante da Tua graça. Liberta vidas, liberta corações, Pai. E assim, Senhor, como o Senhor fez com aquele hidrópico, o Senhor perguntou para aqueles intérpretes da lei e fariseus, é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E o que o texto diz no verso 4 do capítulo 14 de Lucas? E tomando para si, Jesus tomou o hidrópico, o curou e o despediu. Como quem diz, você não é deles, tomando, você é meu. Jesus te toma para si, porque você é dele. Você não é do sistema. Você pode estar aí preso, mas você é dele. Jesus o cura, o liberta, acaba com a sua enfermidade, tira a sua hidropisia e o despede. Mas ele te despede tendo te tomado primeiro, tendo te curado primeiro. Você é dele. Jesus te tomou para si. Jesus te cura de toda hidropisia, seja ela qual for a sua enfermidade, esse seu acúmulo, essa sua retenção, tanta coisa que você acumula, sabe? Em relação a si mesmo, negatividade, palavras contrárias, profecias mentirosas, condenações que fizeram a teu respeito, culpas que foram ditas que você está errado, que você não está obedecendo, que você está fadado a cumprir essa maldição hereditária, esse karma, e que você tem que obedecer, que você tem que ressarcir o que você não deu, tem que ressarcir com juros, e senão você está debaixo de maldição. Isso, é um montão de coisas, já junta com teus problemas, com as angústias, com as psicoses, com as agonias, e você está só retendo, muita gente aí com vontade de se matar e se matando, e cada vez mais sendo piorados. Jesus toma você para Ele, porque não existe sábado, não existe dia, não existe hora, não existe lugar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele te chamou para você trocar esse fardo, esse jugo pesado pelo dele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não adianta, enquanto você carregar o seu próprio fardo, esse fardo todo, esse acúmulo todo, e continuar retendo isso, você vai continuar doente, pedindo para Deus abençoar a sua doença. Ele disse para você jogar fora seu fardo e seu jugo e tomar sobre ti o dele, aprendendo dele, porque ele tem descanso para a sua alma. Não tem essa de dia, de hora, de local. E é um caminho que ele te chama, que é para dentro de você mesmo, aí onde você está. Aí onde você está, com a tua sinceridade e fé no teu coração. Se você orar ao Senhor Jesus nesse momento, com todo o teu coração e tua fé, com o coração quebrantado, com o coração ajoelhado, com a consciência aberta, sincera, se dando a Ele, Ele te diz, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Mas eu já estou com tanto fardo nas costas e peso, como é que eu vou? É porque você não tem que sair do lugar. É uma questão de simplesmente crer, tomar posse pela fé e se entregar agora a Ele, que esse fardo pesado, esse edema, esse jugo, esse acúmulo cai por terra agora, porque Ele te toma para si e você vai andar nele, com Ele, por Ele, para Ele, carregando a cruz do amor, da graça, do perdão, da bondade, da liberdade em Cristo, do fardo leve, o jugo suave de Jesus, que é graça, que é bondade, que é vida em abundância. E vai estar direto na verdadeira ceia dele, na verdadeira mesa a qual tu deve estar sentado no reino de Deus.
a qual ele chama todos, venham para a minha ceia, encham a minha casa. A casa dele está aí diante de você. Você sabia? Você, ele chamou para ser a casa dele e ao mesmo tempo te chamou para habitar a casa dele, que não é um lugar geográfico, é espiritual. É um tabernáculo invisível, a qual você é chamado para adentrar. E ele adentra em si, você adentra nele. Ele adentra em si, você adentra nele. Pela fé, tome posse agora, em nome de Jesus. Ore, saiba-se na mesa dele, em nome de Jesus. Tu estás curado dessa hidropisia, você crê? Agora está feito, está pago. Mas creia de verdade, porque mal nenhum será maior. Não prevalecerá sobre a tua vida o jugo e a determinação de homem nenhum, de seita nenhuma, de vontade nenhuma que não seja a do Evangelho, a do Senhor, que te cura nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.